Aos 35 anos foi quando o Messi ergueu a única taça que faltava na carreira dele, a Copa do Mundo. Para muita gente, aquele foi o final perfeito, o ponto final, a história que o futebol devia a Messi. Só que 4 anos depois, com 39 anos, esse mesmo homem voltou para outra Copa do Mundo. E o cenário não ajudava a acreditar nele. Desde que trocou a Europa pelo Inter Miami, em 2023, um monte de gente decretou que aquilo era o início do fim. Foi para a MLS para jogar em uma liga de aposentado, foi curtir o dinheiro, não vai render mais nada de verdade. A aposta geral era que ele chegaria nessa Copa devagar, sem ritmo de jogo, mas como um símbolo, um embaixador simpático da Argentina, do que um protagonista de verdade. Mas a realidade vem sendo bem diferente. Ele voltou jogando o futebol mais avassalador do que jogou em 22. Já quebrou o recorde de maior artilheiro da história das Copas. Está brigando pela chuteira de ouro que nunca ganhou. E a Argentina com ele em campo sonha com um bicampeonato seguido. Ou seja, o Messi de 2026 está jogando melhor do que o Messi de 2022. Isso nem deveria ser possível. Mas antes de eu te mostrar como isso tá acontecendo, deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que eu vou te contar agora nunca aconteceu na história recente do futebol. Antes de tudo, vamos aos detalhes daquela campanha de 2022, porque elas importam para entender a comparação. Messi fez 7 gols em 7 jogos naquele Mundial. Foi eleito o melhor jogador do torneio. Ergueu a taça que faltava na estante dele. Foi o final perfeito para a carreira dele, sem nenhuma mancha. E teve, dentro daquela Copa, um capítulo à parte, o duelo de gerações contra Kylian Mbappé. O francês tinha 23 anos e despontava como o herdeiro natural do posto de melhor do mundo. Na final, Mbappé fez 3 gols apenas e ainda terminou como artilheiro daquela Copa do Mundo, com 8 gols contra os 7 de Messi. Só que quem ergueu a taça foi a Argentina nos pênaltis. Então, no duelo de gerações, quem ganhou foi o mais velho, foi o Lionel. Mas aí veio a pergunta que todo mundo fez. Dava pra repetir isso de novo, só que dessa vez com 39 anos contra uma geração ainda mais forte, jogando a primeira vez fora da Europa numa Copa organizada nos Estados Unidos, Canadá e México? E a resposta que ele tá dando em campo é simplesmente que dá, e muito. Porque em quase 50 anos de Copa do Mundo, só um jogador acima dos 30 anos já tinha sido artilheiro de uma edição, que foi o Diego Forlán em 2010, com 31 anos. Agora, o Messi tá com simplesmente 39 e bagaçando. E mesmo assim, ele chegou ao jogo contra o Egito nas oitavas de final com 7 gols feitos em 4 partidas, empatado na artilharia com Mbappé e Haaland, os dois principais concorrentes dele. E bizarramente, contra o Egito, ele fez mais um. 8 gols em 5 jogos nessa Copa do Mundo, número que empata o recorde histórico de gols numa única edição de Copa, marca que só pertencia a Ronaldo Fenômeno em 2002 e ao próprio Mbappé em 2022. Mas presta atenção no detalhe, Ronaldo tinha 25 anos quando fez isso, Mbappé tinha 23, Messi tá fazendo 39. E não para por aí, porque com o gol contra o Egito, Messi chegou a 21 gols na história das Copas do Mundo, recorde absoluto, o maior artilheiro da história do torneio. Um cara que muita gente já dava como declinando em sua carreira. E ele segue desafiando a idade, jogo após jogo. E olha o que ele fez para chegar nesse nível contra o Egito. Ele não apareceu do nada. Vale passar pelos outros 4 jogos para entender o tamanho da regularidade. Na estreia contra a Argélia, ele simplesmente deu o cartão de visitas com um hat-trick. Um gol no primeiro tempo e 2 no segundo, fechando 3-0. Foi com esse terceiro gol daquela noite que ele chegou aos 16 gols históricos em Copas do Mundo e tinha empatado com o alemão Klose, até então o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. No segundo jogo contra a Áustria, mais 2 gols dele, os 2 decisivos, na vitória por 2-1. Foi nesse jogo que ele deixou de empatar com Klose e virou sozinho o novo recordista histórico com 18 gols em Copas, 2 dias antes de completar 39 anos. Já no terceiro jogo, contra a Jordânia, já com a classificação garantida, Scaloni tirou ele do time titular para poupar energia para o mata-mata. E mesmo saindo do banco, ele entrou e fez um golaço de falta na vitória por 3-1. A Argentina fechou a fase de grupos com 9 pontos em 3 jogos e Messi com 6 gols marcados. Só que o primeiro susto de verdade veio no 16avos contra o Cabo Verde, em uma fase inédita que só existe porque essa é a primeira Copa da história com 48 seleções. Ninguém esperava trabalho contra Cabo Verde, que disputava a sua primeira Copa do Mundo, mas deu trabalho, e muito trabalho. Messi abriu o placar aos 28 minutos, recebendo um lançamento primoroso de Lisandro Martinez e batendo na saída do goleiro Vozinha. Foi o 7º gol dele no torneio. Cabo Verde buscou empate ainda no segundo tempo, e o jogo foi para prorrogação. Mas Lisandro Martinez colocou a Argentina na frente de novo, logo no início da prorrogação. Cabo Verde foi lá e empatou outra vez com um golaço de Sirene Cabral, cortando para dentro e batendo cruzado no ângulo. E só faltando poucos minutos pro fim, depois de um escanteio cobrado pelo próprio Messi, foi a vez de Romero aparecer de cabeça para decretar a vitória. 3-2, no sufoco.
contra uma seleção estreante que quase levou o jogo para os pênaltis. Ou seja, antes mesmo de encarar o Egito, a Argentina já tinha vivido um jogo por um fio contra Cabo Verde. E o denominador comum dos dois jogos é sempre o mesmo: o Messi. O Messi abre o caminho. Ele é inclusive o único jogador que marcou em absolutamente todas as partidas que a Argentina disputou nessa Copa até aqui. 5 jogos com gol dele. É simplesmente abissal. Mas, se você quiser ver o resumo de tudo que o Messi faz, é só assistir o jogo contra o Egito. A Argentina entrou mal, tomou gol de cabeça de Ibrahim logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, ganhou um pênalti. Foi aí que Messi parecia titubear, porque ele desperdiçou a cobrança, mas logo depois mostrou que estava no jogo e acertou a trave numa falta de longe. O goleiro egípcio fez uma tarde inspirada, segurando aquele 1-0 até aquele momento. No segundo tempo, a coisa pareceu desandar de vez. O Egito ampliou com os Zico, em um contra-ataque puxado pelo próprio Salah. Aí, 2-0 e parecia que tudo tinha acabado. A Argentina, atual campeã do mundo, estava sendo amassada por um Egito que nunca tinha vencido um jogo de mata-mata em Copas do Mundo até aquele momento. E foi exatamente aí que Messi assumiu o jogo. Aos 34, ele levantou a bola na área para Romero, que só teve o trabalho para empurrar. Aos 38, ele mesmo apareceu no rebote para empatar com um golaço absurdo. E aos 46, já nos acréscimos, Lautaro Martínez cruzou e Enzo Fernandes cabeceou para virar o jogo de vez. De 2-0 para 3-2 em 15 minutos. Uma virada completa de um time que perdia por 2 gols, algo que a Argentina nunca tinha feito em Copa do Mundo. E o homem que apareceu nos 3 lances decisivos tem 39 anos. E ainda tinha perdido um pênalti durante a partida. Não tem jeito, é simplesmente surreal. Nas quartas de final, a Argentina vai encarar a Suíça. Mas, de qualquer forma, o caminho dela no papel é mais tranquilo que as outras favoritas. Isso porque quem mais preocupava desse lado de chave era o Brasil. E o Brasil já caiu, eliminado pela Noruega e Haaland ainda nas oitavas. Sem comentários. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque tem um só gigantesco nessa história. A França também tá viva. Bateu o Paraguai por 1-0 nas oitavas, com o pênalti convertido pelo Mbappé. E agora encara o Marrocos nas quartas. E olha o detalhe: a Argentina e França estão em lados completamente opostos no chaveamento. Isso quer dizer uma coisa só: as duas seleções, se vencerem tudo que tem pela frente, só se encontram em um lugar, na final, no dia 19 de julho. Ou seja, pode rolar Argentina e França de novo na decisão de uma Copa do Mundo. Messi contra Mbappé, de novo, o palco de uma final, exatamente como foi no Catar. E se a história é mesmo cíclica, vale lembrar como terminou da última vez. Mbappé fez 3 gols naquela final e mesmo assim saiu sem título, porque a Argentina levou nos pênaltis e Messi ergueu a taça, sendo eleito o melhor jogador do mundo do torneio. Será que dá para repetir esse feito? Mbappé dessa vez vai levar. Tem gente que vai falar: ah, mas ele tá com 39 anos, o corpo não aguenta, ele nem tá acertando o pênalti mais. E é verdade, os 2 que ele teve, ele errou. Ele já perdeu 2 nessa Copa. Só que também é verdade que nos 2 pênaltis perdidos, ele apareceu decisivo minutos depois. Contra o Egito, isso ficou evidente. Ele erra o pênalti aos 20 minutos e pouco tempo depois participa diretamente dos 3 gols da virada. E isso não é sorte, isso é um cara que continua sendo, aos 39 anos, o principal nome do time mais vitorioso do mundo no momento. E o que a estatística não mostra é categórico. Ninguém, jamais na história do futebol, tinha feito o que ele está fazendo com essa idade. Nenhum artilheiro de Copa depois dos 31 anos, nenhum jogador chegando ao topo da artilharia histórica do torneio aos 39. É simplesmente inédito o que o Messi está fazendo. E por isso eu concordo com quem acha que a Argentina tem sim uma chance real do bicampeonato. O grande obstáculo não é o Egito, não foi Cabo Verde, e nem deve ser quem vier nas quartas. O obstáculo, de verdade, só existe se a França também chegar até o fim. Que aí realmente eu acho que o calo aperta, porque a França simplesmente está em um nível muito acima dos demais. Mas resumindo, Messi, aos 39 anos, já é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 21 gols. Nessa edição de 26, empatou o recorde de gols em uma única Copa, com 8. A Argentina segue viva na busca pelo bicampeonato, e o chaveamento aponta para uma possível revanche contra a França na final. Mas fica a pergunta: vocês acreditam em uma revanche Messi e Mbappé na final dessa Copa? E se acontecer, quem leva a melhor dessa vez? Comenta aí embaixo e me conta. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E comenta aí pra mim, quem vai ganhar? Argentina ou França? Porque eu acho que vai ser difícil tirar de algum deles. Valeu!